Olá, bom dia, que Deus abençoe o vosso dia. Gostaria de partilhar com vocês algo que se encontra na palavra do Senhor Deus, no livro de Mateus, capítulo 7. Vou tentar ser bem resumido, porque o texto é muito fácil, muito entendível, então não há necessidade também de me alongar muito, que está em Mateus 7, a partir do verso 15 e vamos até ao verso 27. Palavras do Senhor Jesus. Podemos já agora colocar como título, podemos não, é de facto o título dele, Falsos Profetas, em relação a estes primeiros versos. Acautelai-vos dos falsos profetas que se achegam a vós com pele de ovelha, mas no seu interior são lobos vorazes. Então uma característica dos falsos profetas é uma aparência de serem pessoas de bem, bem intencionadas, pessoas de Deus, mas que são lobos famintos, desejosos de devorar. Por seus frutos os conhecereis. Ou seja, os falsos profetas são conhecidos pelos frutos, por aquilo que produzem, como qualquer pessoa, e os falsos profetas não são diferentes. Portanto, não é pelos dons que se conhece os falsos profetas, os falsos homens de Deus, é pelos frutos. Acaso há quem colha uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Da mesma forma, toda árvore dá bons frutos. Toda árvore boa dá bons frutos. Mas a árvore corrompida dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem tampouco a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, é frisado pelo Senhor que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Não por aquilo que eles fazem ou aparentam fazer, mas pelos frutos, por aquilo que eles são. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demónios, em teu nome não fizemos obras maravilhosas. Então lhes declararei, afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então mais uma vez fica mencionado o quê? Que não são os dons que salvam, nem são os dons que mostram quem é homem de Deus. O que é que eles dizem aqui? Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, é um dom. Nós expulsamos demónios, libertação, é um dom. Nós fizemos coisas maravilhosas, dons. Dons o Espírito Santo concede a quem quer, quando quer e no momento que quer. É interessante a soberba destes homens. Não fizemos nós, quer dizer, como se fosse da capacidade do homem. Mas é o Espírito Santo que faz. Continuando. Nestes versos seguintes, podemos colocar o título Os Prudentes e os Insensatos, que diz assim. Continua a palavra do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que obedece a estas palavras que Jesus nos deixa é prudente. É semelhante àquele que construi a casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. A nossa rocha é Cristo. A rocha do cristão deve ser Cristo. É nele que nós devemos alicerçar toda a nossa vida. Toda. Não é? Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pedro dá um conselho. Acheguei-vos a Cristo, a rocha viva. Então é nele que devemos edificar toda a nossa vida. Que ele construiu a casa sobre a rocha. E caiu a chuva e houve inundações e sopraram ventos e atingiram aquela casa. O que o Senhor está a dizer aqui é que mesmo aqueles que têm a sua vida alicerçada nele
vão ser atingidos por problemas. Ele diz aqui que ele tem alicerçado a casa sobre a rocha. Veio chuva, veio inundações, sopraram ventos e atingiram a casa. Então toda a gente está sujeita a todo tipo de problemas. Só que o Senhor Jesus diz a seguir, mas ela não caiu, pois estava alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, e houve inundações, e sopraram ventos, e atingiram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui o Senhor Jesus refere-se àqueles que edificam a sua casa sobre os falsos profetas, que a areia escorre entre os dedos. Desaparece, não tem base de sustentação. Aquelas pessoas que confiam num cumprimento de ritos, que de forma religiosa vão a uma instituição religiosa 3 vezes na semana. Eu vou à igreja, hoje tenho que ir à igreja, não posso faltar. Tenho que ir hoje. Hoje é dia de eu ir à igreja. Eu vou louvar ao Senhor, vou orar, vou ouvir a palavra do pastor. Estes são os que edificam a sua casa sobre a areia. Estão dependentes de cumprimento de um calendário religioso. Estão dependentes de um homem que está na frente de um púlpito. E quando vêm os problemas, a casa cai. Porquê? Porque está alicerçado na areia. Os falsos profetas são os mercenários, que Jesus cita mais à frente, numa outra passagem, que diz que o mercenário, o ladrão, o salteador, ele vê o lobo vir e aproximar-se das ovelhas, ele afasta-se, ele foge e desampara a ovelha, deixa a ovelha sozinha. Então aqueles que edificam a casa sobre a areia são aqueles que querem ouvir os falsos profetas. Porquê? Porque eles dizem coisas que soam bem aos ouvidos. Deus vai-lhe dar um marido, vai dar uma esposa, vai-lhe dar um bom trabalho, uma boa casa. Fazem de Deus quase como se fosse o Aladino da lâmpada mágica. Só esfregar a lâmpada e Deus vai fazer. Faça uma campanha, cumpra um voto e Deus vai-lhe dar isso, vai-lhe dar aquilo. Por isso há mais falsos profetas, muito mais, e há de haver mais, porque cada vez tem mais público para eles. Porque as pessoas querem ouvir o que soa bem aos ouvidos. Vamos só dar um pulinho em Lamentações. Lamentações, capítulo 2, verso 14. Os teus profetas, diz assim a palavra do profeta Jeremias, os teus profetas, aliás, palavra do profeta Jeremias, dada pelo Senhor Deus, os teus profetas viram para ti coisas vãs e tolas, e não desvendaram a tua iniquidade, para poderem afastar o teu cativeiro. Então os falsos profetas, muitas vezes, eles dizem à pessoa aquilo que ela quer ouvir, e aquilo vai frustrar a pessoa, porque nunca vai acontecer. Porque é o que diz aqui pela boca de Jeremias. Eles viram para ti coisas vãs e tolas. E não desvendaram, quer dizer, não disseram, não tiveram discernimento, entendimento e também vontade de desvendar a iniquidade da pessoa, porque às vezes a pessoa tem a vida totalmente virada de cabeça para baixo. Porquê? Por causa da iniquidade dela, por causa do pecado dela. O pecado é uma brecha para que os problemas entrem, para que o inimigo se manifeste. Então aquela pessoa vai ouvir os falsos profetas, vai dizer, não, Deus afinal ainda se lembra de mim, vai-me dar isto, isto, isto e isto, porque o pastor está a dizer isso. Mas nunca vai acontecer. Porquê? Porque ela não fecha a brecha. O pastor não desvenda a iniquidade. O pastor não diz, olha, você tem esse pecado assim. Você tem que deixar isso. Você tem que fechar a brecha. O pastor não lhe diz isso. Só lhe diz aquilo que soa bem aos ouvidos dela. Por isso é que em Jeremias 14, o Senhor Deus disse a Jeremias que o povo, não só os falsos profetas, mas os falsos profetas e o povo daquela época ia perecer também. Porque o povo estava a dar ouvidos aos falsos profetas. Os falsos profetas diziam assim, olha, não virá fome nem espada sobre vós.
Mas o Senhor Deus disse a Jeremias: virá fome e espada. Aquilo que eles dizem que não virá é aquilo que virá. E o povo vai perecer também. Porquê? Porque dá ouvidos aos falsos profetas. Não dá ouvidos à voz do Senhor. Não tem a sua casa alicerçada sobre a rocha. Então o que eu vou enviar para os falsos profetas, o povo vai perecer também. Deus abençoa cada um de vós.